O monumento mais visitado do planeta, construído pelo engenheiro mais famoso da história e a primeira torre a superar os 300 metros de altura. No vídeo de hoje, veremos a história da Torre Eiffel. Essa que é uma das histórias mais incríveis da engenharia. Então já deixa o like aí no vídeo e se inscreve para não perder nada do nosso conteúdo. Não podemos falar da Torre Eiffel sem antes conhecer a história do engenheiro que a nomeou. Considerado como um herói e visionário para muitos e um vigarista e aproveitador para outros, o engenheiro Gustave Eiffel é a essência do sucesso. Nascido em 1832, em Dijon, na França, formado pela renomada Escola Central de Paris, era fascinado por estruturas. Especializado em construções metálicas, era o profissional mais requisitado para obras de grande porte em toda a Europa. Durante sua carreira, projetou dezenas de pontes e ferrovias. Uma das mais famosas e imponentes estruturas que projetou foi a Ponte Maria Pia, em Portugal, com 160 metros de vão livre, que na época era o maior vão já construído, o que alavancou a sua carreira. Conhecedor das melhores técnicas da autopromoção, Gustave Eiffel estava sempre em destaque, colocando seu nome e o da sua empresa entre os melhores do mundo, envolvido sempre em um grande projeto. Com uma trajetória invejável, Gustave era extremamente meticuloso. Seus projetos eram os mais detalhados da época, onde cada rebite era devidamente calculado e precisamente posicionado nas estruturas que projetava. Isso chamou a atenção do escultor francês Frédéric Auguste, que trabalhava num monumento que até então era desconhecido, a Estátua da Liberdade, hoje o maior símbolo norte-americano. Gustave foi o engenheiro escolhido para desenvolver o projeto da estrutura metálica da estátua, dada de presente pelos franceses aos norte-americanos em 1886. Mas Gustave, nessa época, já iniciava o projeto que viria a torná-lo o mais famoso do mundo. Em 1884, um concurso promovido pelo Comitê Centenário da Revolução Francesa chamou a atenção de Gustave: a construção de um monumento que seria a peça central da Exposição Universal de 1889. Tendo a certeza que teria que participar, Eiffel convoca sua equipe para o desenvolvimento de algo grandioso. Após meses de estudos, dois de seus engenheiros, um chamado Maurice Koechlin e o outro Émile Naugier, apresentaram um projeto de uma torre rudimentar, de 4 pilares que se encontravam no topo. O projeto inicialmente não chamou a atenção de Gustave, que achou o projeto feio e que não destacaria a beleza exigida por um evento daquela magnitude. Mas, mesmo assim, Gustave apresentou o esboço para o arquiteto Stephen Souvestre, que com uma visão muito mais artística do que a dos engenheiros, transformou a estrutura aplicando curvas e detalhes, fundindo a arte e a engenharia em uma obra imponente e única. Com a concepção muito mais próxima do que Gustave esperava para o evento, o projeto já refinado agora precisaria passar pelos estudos estruturais para que pudesse ser apresentado ao comitê que escolheria o projeto vencedor. Sendo o único projeto dentre os mais de 100 apresentados que cumpria os critérios de qualidade e detalhamento, o projeto da torre de 324 metros de altura, com uma base de 125 metros e 3 plataformas da equipe de Eiffel, foi escolhida. Na época, nem todos ficaram felizes com o resultado. Um grupo de artistas e intelectuais fizeram um abaixo-assinado para que a torre não fosse construída, com o argumento que iria acabar com a paisagem da cidade. Essa declaração gerou uma divisão de opiniões entre os cidadãos parisienses. Na época, o ferro era o metal mais usado para as estruturas. O aço moderno ainda era algo recente, que deixava a equipe de projetistas receosa quanto à sua qualidade e características mecânicas, pois pouco se sabia sobre a nova tecnologia.
Por isso, a decisão de executar a estrutura totalmente em ferro foi unânime entre os engenheiros do projeto. Os cálculos da estrutura começaram ainda em 1885, assim que foi finalizada a concepção. Como tudo que é feito pela primeira vez, os desafios são únicos. A equipe de projetistas tinha como uma das maiores preocupações o comportamento da estrutura em relação ao vento, pois anos antes, a estrutura de uma ponte projetada por Eiffel ruiu completamente durante uma tempestade enquanto ainda estava sendo construída. Esse erro manchou a reputação de Eiffel, colocando em xeque a sua capacidade de vencer as forças da natureza. Então, tinha que ser perfeito. A estrutura tinha que ter a capacidade de resistir aos ventos mais rigorosos já registrados na região, além do seu peso próprio e de todas as cargas de utilização. Pesando mais de 10.000 toneladas, a estrutura teve uma base calculada para que a tensão atribuída ao solo fosse a mínima possível, por volta de 3,5 kg por centímetro quadrado. E isso só foi possível com o alargamento da base da torre. Mas, ainda assim, isso poderia ser carga demais para o solo da região. O local escolhido para a construção foi o Campo de Marte, uma área muito próxima ao rio Sena. O solo de 2 pilares, que ficavam mais próximos às margens do rio, eram completamente saturados, tornando qualquer tipo de escavação praticamente impossível. Porém, a solução para esse problema já existia. Anos antes, Gustave Eiffel havia inventado um sistema de câmaras pressurizadas ao trabalhar na construção da Ponte Maria Pia, em Portugal. O sistema consistia em enormes caixas metálicas onde o ar era injetado e pressurizado para o interior, evitando que a água presente no solo atrapalhasse o processo de escavação. Isso aumentou o orçamento em 250 mil francos. Porém, o valor foi totalmente arcado pelo próprio Eiffel. As fundações eram constituídas de blocos de concreto de 25 por 25 metros com 5 metros de espessura, que recebia os primeiros arranques para a ancoragem das enormes treliças metálicas. A etapa de fundação demorou cerca de 5 meses para ser finalizada, apesar de todos os contratempos durante a sua execução. Mais de 18.000 peças foram desenhadas e calculadas em um nível de detalhes nunca antes visto. Todas as peças passavam por um minucioso processo de avaliação antes de serem fabricadas. Nenhuma peça sofria qualquer tipo de ajuste no canteiro. Todas as peças que apresentassem algum defeito ou avaria eram imediatamente reenviadas à fábrica para que fossem consertadas ou completamente refeitas, em um processo completamente industrializado. As treliças metálicas eram movidas por guindastes a vapor e apoiadas por andaimes de madeira e depois fixadas temporariamente por parafusos, que eram substituídos por rebites moldados no calor. O processo de rebitagem era totalmente manual e precisava de 4 homens, um para aquecer os rebites, um para instalar e 2 para martelar até que houvesse a completa fixação. O sistema de rebites era mais confiável que os parafusos de ferro da época, pois ao resfriar, o rebite se contraía, fixando completamente os elementos da estrutura. 3.500 rebites eram instalados diariamente por 40 equipes. No total, 2,5 milhões de rebites compunham a estrutura. A torre é composta por 3 seções. A primeira delas, a 58 metros de altura, com uma área de 4.200 metros, que hoje comporta diversas lojas e lanchonetes. Na segunda seção, a 115 metros de altura e com uma área de 650 metros quadrados, hoje comporta uma rede de restaurantes. E na última seção, com uma área de 350 metros quadrados e altura de 276 metros, está localizada uma espécie de escritório, que por muito tempo foi utilizado como espaço VIP para os amigos de Eiffel, onde eram realizadas festas e encontros com personagens ilustres, como o também engenheiro e inventor Thomas Edison,
um dos grandes admiradores do trabalho de Eiffel. Cada seção demorou cerca de 3 meses para ser finalizada. A execução da torre demorou apenas 2 anos, 2 meses e 5 dias, tempo recorde para uma estrutura desse tamanho, a contragosto dos pessimistas que acreditavam que Eiffel não conseguiria cumprir o prazo. A obra foi finalizada 2 semanas antes da data do evento. Sua inauguração oficial aconteceu no dia 31 de março de 1889, como a atração principal da Exposição Universal. Recebeu diversas figuras importantes, entre elas o então imperador do Brasil, Dom Pedro II, que inclusive sofreu um golpe dos militares justamente durante a sua estadia na exposição, que aproveitaram a sua ausência para derrubar a monarquia brasileira. Esse que talvez tenha sido um dos maiores erros do Brasil. A empresa de Eiffel recebeu uma verba de 1,5 milhão de francos para a execução da torre. Porém, o valor era muito inferior aos 7 milhões de francos necessários para a construção, mas Eiffel financiou do próprio bolso. Afinal, a exploração da torre seria dada a Eiffel durante o evento e pelos próximos 20 anos que a torre ficaria exposta. A torre tinha uma data marcada para ser desmontada. Sua exposição foi fixada durante o período de 20 anos. Após esse prazo, seria vendida como sucata pelo governo de Paris. Mas Eiffel tinha uma carta na manga. Durante os anos finais do seu prazo, começou a investir numa tecnologia que estava prestes a revolucionar a comunicação, a transmissão de telegrafia. Em parceria com o exército francês, Eiffel cede a torre para a instalação de um sistema de antenas. Sendo a maior estrutura da região, tinha capacidade de enviar e receptar sinais a uma distância nunca antes alcançada. Em 1909, o ano em que a torre teria o seu destino definido, por uma votação com uma diferença apertada de apenas um voto, o Conselho Parisiense decide não desmontar a torre, devido aos importantes avanços na área de telecomunicações. Anos mais tarde, essa decisão foi comprovada como uma das mais acertadas da história da França, pois durante a Primeira Guerra Mundial, diante de uma eminente derrota para os alemães, a Torre Eiffel faz uma interceptação de uma mensagem que permitiu aos franceses antecipar uma invasão que traria a vitória certa aos alemães. Essa mensagem, muito provavelmente, foi a responsável pelo fim da Primeira Guerra Mundial e pela derrota dos alemães. Gustave Eiffel, entusiasmado com o seu sucesso com a construção da Torre Eiffel, também quis participar de uma das maiores obras da sua época, o Canal do Panamá. Prevendo o fracasso do seu conterrâneo Ferdinand Lesseps, Eiffel já bolava um plano com um sistema de eclusas metálicas. Porém, com a falência da companhia de Lesseps, os planos de Eiffel foram completamente interrompidos, gerando um processo milionário para sua empresa, pois milhares de franceses, encorajados pela entrada de Eiffel no projeto, fizeram investimentos na superobra do canal, resultando em enormes prejuízos para essas famílias. Eiffel chegou até a ser preso nessa época, e de herói passou a ser visto como um vigarista. Por mais que hoje saibamos que Eiffel não foi culpado por esses prejuízos, ele indenizou todas as famílias, em um valor 2 vezes superior ao investimento na Torre Eiffel, pois para ele a sua honra não tinha preço. Durante a construção da torre, nenhuma vida foi perdida, muito pelo contrário, diversas medidas de segurança que utilizamos até hoje foram desenvolvidas durante a obra da torre. A torre recebe quase 8 milhões de visitantes todos os anos. É o monumento mais visitado do planeta. Por ser de ferro, necessita de manutenções constantes, até porque, em dias quentes, a torre chega a ganhar 15 centímetros de altura, por conta da dilatação do material, o que gera certo desgaste nas ligações. A torre já foi pintada de diversas cores. Sua cor original era um tom de vermelho, mas durante os seus 130 anos de história já foi marrom, cinza e até degradê. A estrutura passará por uma reforma com um orçamento previsto em 300 milhões de euros. Para uma nova pintura,
além da instalação de um novo sistema de iluminação e painéis de vidro à prova de balas. Uma obra que salvou o mundo, que se mistura completamente com a história do seu criador, que foi de odiada a adorada pelos parisienses, se tornando o símbolo da França. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acham dessa estrutura. Deixem também o que vocês querem ver no próximo episódio da História das Estruturas. E se inscreva e deixa o like, porque isso ajuda demais o nosso canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!